Uma data muito importante comemorada hoje é o Dia da Educação. E a gente recebe aqui no Jornal Estafeta a secretária de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude de Veranópolis, Sheila Sinigalha Fachin. Tudo bem, Sheila? Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos que nos acompanham. Realmente hoje é uma data muito especial, né? Porque a gente sabe que tudo que acontece, todas as grandes mudanças que a vida pode ter, um caminho certeiro é a educação. Qual a importância da criança estar na escola? Eu acho que são várias as importâncias, né? Primeiro, a questão da socialização. Quando nós falamos lá da educação infantil, por exemplo, socializar, aprender a compartilhar, a vida em comunidade para esses pequenos indivíduos, enfim, começa na escola. E a partir daí, essa interação com os seus pares, depois vão crescendo a questão de alfabetização, de letramento, de conhecimento do mundo. A educação perpassa por todas as idades e em cada etapa, em cada uma delas, existe uma importância muito significativa. Então, a educação é o pilar para tudo que a gente pensa. Hoje, as profissões que nós temos, todos eles estiveram em instituições para ter essa formação, vou falar, né, na questão de educação institucionalizada, porque é claro que nós temos o papel dos pais, dos avós, das pessoas que convivem, dos tios, mas vamos focar na questão da educação institucionalizada, enfim. Quais as principais metas para a Secretaria da Educação deste ano? Olha, nós temos como propósito, assim, um deles, né, que todas as crianças no segundo ano estejam totalmente alfabetizadas. A gente sabe que pode acontecer até o terceiro ano, mas a gente está numa força-tarefa, estamos com algumas situações, com algumas atividades, enfim, mais focadas nessa questão de estarem alfabetizados no segundo ano. Que nós tenhamos uma qualidade de ensino, assim como a gente vem trilhando um caminho há longos anos de uma educação de qualidade. Então, continuar com isso. Nós estamos também desenvolvendo, estudando possibilidades, e já esse ano entra em ação a questão de formar, de preparar esses adolescentes para o mercado de trabalho. Então, a gente vai ter uma parceria aí, e alunos do nono ano, não serão todos, né, mas enfim, nós vamos abrir inscrições, eles vão ter uma preparação para o que é o mercado de trabalho, o que é trabalhar numa empresa, o que é estar no mercado, enfim, para começar a atuar. E eles têm todo o ensino médio depois, mas a gente sabe, pela nossa realidade, que muitos alunos já no ensino médio estão trabalhando. Às vezes meio turno, às vezes manhã e tarde estudam na parte da noite, mas enfim, a gente está focando nisso também. Logo, logo teremos novidades, estamos já com tramitações. E um outro desejo também que nós temos, e que daí já está, de certa forma, em prática, é a questão da valorização do nosso município, o conhecer o chão que tu pisa, conhecer a nossa história, conhecer os pontos turísticos. Então, nós temos o projeto com os terceiros anos, que foca muito nessa questão. E aí, talvez a gente não consiga ainda esse ano, mas estamos trabalhando, talvez dê certo, de nós potencializarmos, de nós aumentarmos, enfim, a questão da carga horária dos nonos anos, para que o que a gente ouve, eu fui prof de ensino médio, a maior parte do tempo, dos meus 27 anos, a maior parte deles foi com o ensino médio, e a gente ouve muito quando eles chegam lá no primeiro ano, que eles têm uma certa defasagem com relação à química e física, porque nós temos ciências no nono ano, e essas ciências, então, se dividem, né? Uma parte em química, uma parte em física. E todos os profs, enfim, mas é uma coisa que eu trago da minha vivência, nós precisamos fazer algo com que esses alunos cheguem lá no primeiro ano e não tenham tanta dificuldade nessas duas disciplinas que são fundamentais. A gente sabe que as exatas, elas acabam por ter um nível de exigência maior, então nós estamos trabalhando também com esse aspecto para quando eles chegarem lá, seja numa escola particular, seja no Instituto Federal, seja numa escola estadual, que essas dificuldades sejam minimizadas. Sheila, como que está as infraestruturas, desafios das escolas municipais? O nosso maior desafio é a questão financeira, né? Apesar de ser uma secretaria que tem um recurso bom, digamos assim, que a educação
acaba abrangendo 25% do recurso, mas nós temos muitas coisas por fazer. Eu costumo comparar, né, quem está nos ouvindo sabe, quem está nos assistindo, em casa, por mais que tu faça, sempre tem o que fazer. Ah, dá problema aqui, faz anos já que tem que fazer uma manutenção, e com as escolas não é nada diferente. Então, nós temos muita questão, assim, de reforma elétrica, nós temos a questão de coberturas, algumas com problemas, outras já pelo tempo precisam ser trocadas, outras, que é o caso de algumas escolas, que elas têm o pátio, mas ele não é coberto, então agora chega um período de chuva, de frio, então é complicado também para as práticas esportivas, para atividades, para o recreio, enfim, nós temos escolas com mais de 500 alunos, e quando é calor, quando é verão, quando o tempo auxilia, tá tudo tranquilo. Mas quando o tempo muda, então nós temos essas questões, melhorias internas também, ampliação de escolas, que já está sendo muito divulgado, que agora nós estamos com o trâmite inicialmente para salas de aula lá na EMEI Laura, depois, na sequência, nós temos o Virgínia Bernardi. Esse ano colocamos, então, que era um desejo nosso desde o ano passado, começarmos a utilizar a parte nova do Joana Inê, que apresenta muitos problemas também, agora tem a questão da cobertura, que foi feito um orçamento e agora vai para licitação, enfim, mas um orçamento inicial dá em torno de 47 mil para algo que é novo. Então, por certo, ninguém constrói algo para que dê problema, mas infelizmente isso acontece. Então, nós colocamos 3 salas em funcionamento, equipamos todas elas com ar-condicionado, com cortina blackout, com tudo o que precisa, data show, enfim, era um desejo, mas não para por aí. Nós temos outras salas, nós temos outras ideias também para essa instituição, mas as coisas, o desafio, como foi a questão que tu me fez logo no começo, é de devagar e conseguindo, né? Porque nós temos a limitação financeira, não adianta. É que não adianta também querer abraçar tudo e fazer tudo de uma vez, né? Tudo vai aos pouquinhos, como sempre, né? Como tudo acontece, né? E não tem como, né, fazer tudo. Eu digo sempre, também nas reuniões que eu participo com profs, se dependesse da nossa vontade, da nossa boa vontade, nós faríamos tudo e deixaríamos tudo zeradinho. E outra, né, Sheila, não tem como tu fechar todas as escolas, reformar tudo e deixar as crianças em casa. É um prazo, né? É um prazo que não adianta, né? Tem que ir devagar também, né? Bom que tu falou nisso também, Marielle, porque nós temos a questão da EMEI da tirada de lá até o fim. Isso, imaginávamos que ficaria um lugar, não é, nunca imaginamos que é acolhedor e tão bom. Tem a questão do barulho, porque não tem teto até em cima, enfim, então tem essa questão, esse é o nosso maior problema, enfim, né? Mas eles estão num lugar legal, tem a pracinha que foi reformulada. Hoje, por exemplo, um dia bem friozinho, eu fui levar meu filho que vai lá, estava bem quentinho lá dentro. Exatamente. Estava um ambiente bem acolhedor. Isso. E além disso, né, tem as questões, a área externa, ali atrás da escola também, tem um gramadão, então um dia eu estava lá e as monitoras, auxiliares, enfim, comentando, queriam colocar uns tatames, queriam lá com as crianças, porque quando tem criança e profissional da educação, a criatividade vem, as coisas acontecem até no lugar mais improvável. Então, tá um lugar legal também, esperamos que, como ontem até nós conversávamos, né, já está 50% da obra praticamente feita, então a gente crê, não é uma promessa, a gente adoraria prometer e ter a certeza de que aquilo vai acontecer, mas acreditamos que para o segundo semestre as crianças já estarão lá na escola, agora com condições sem risco de acontecer algo, telhado novo. Então, vamos torcer para que tudo dê certo. Está dando. Sheila, tu comentou agora um pouquinho dos profissionais, né? Ainda há falta de profissionais no município? É que, assim, a dinâmica da educação, ela é muito flexível, ela é muito rápida. Então, chega um momento em que a gente fechou o quadro, tá tudo ok. Daí tem profissionais que acabam saindo do município, ou que foram chamados em algum concurso, ou que optam, não é aquilo que eu queria para a minha vida. Então, tem uma mudança, assim, muito intensa.
Às vezes a gente vê, tem um dia que foram 2, 3 desligamentos a pedido das pessoas. E aí a gente não tem o que fazer, é um desejo delas, nós não podemos intervir nessa questão. Mas nós temos sempre, agora também com a questão de alunos especiais, quando é comprovado por toda uma equipe, nós temos os monitores, então isso, teve uma família que veio para cá com 3, 4 filhos, e alguns deles necessitam, então quando chegam, automaticamente, nós vamos ter essa demanda. Mas vamos indo, vamos trabalhando com força, fé, coragem, que as coisas vão se encaixando e vão dando certo. Nesse Dia da Educação, Sheila, queria que tu deixasse uma mensagem final para as pessoas da importância da educação e uma mensagem para os profissionais também. Que são as pessoas que fazem acontecer, né? Então, pela ordem do teu questionamento, para as pessoas, eu sempre falo que a educação, ela salva. E embora nós tenhamos muitos exemplos, hoje está muito em voga essa questão de youtubers, influencers, nada contra, mas acho que as coisas têm que andar paralelo. Tu não pode apostar em algo e abandonar os estudos, porque com certeza tu ter uma educação institucionalizada, tu ter um certificado, tu ter um comprovante de algo que tu fez aliado ao teu empenho, à tua responsabilidade, eu acho que é algo certeiro. Eu falo assim, na minha família, por exemplo, e eu acho que é o caso de muitas pessoas que nos acompanham agora, eu fui a primeira a ter um curso de graduação, um curso de pós-graduação, eu fui a primeira de um histórico familiar de décadas, né, enfim, e eu vejo assim que quando tu gosta do que tu faz, quando tu estuda para aquilo que tu gosta e tu desempenha aquela função, os obstáculos, por mais que apareçam, porque não tem um caminho fácil, mas por mais que eles apareçam, tu consegue superar, tu consegue encontrar uma solução. Então, apostem na educação, apostem no ensino, porque isso com certeza trará frutos, e frutos é o caminho do bem. Tem caminhos mais fáceis? Eu sempre digo isso para os alunos, existem caminhos mais fáceis? Existem. A gente vê hoje governantes, a gente vê hoje pessoas de sucesso que não concluíram o ensino médio, mas essa é uma realidade que veio até aqui. Daqui para frente a gente percebe em Veranópolis, quantas pessoas que buscam funcionários e não tem pessoal habilitado para isso. E quanto aos profissionais da educação aí, né, é o chão que eu piso. Então, quero demonstrar hoje uma gratidão enorme por essas pessoas que no dia a dia, com todas as dificuldades que têm, com todos os problemas, com todos os desafios, estão aí, não abandonam, lutam, sofrem por essas crianças. E tem gente que diz, a gente não ganha nada, mas de vê-los depois, lá na frente, trabalhando, tendo uma vida legal, tendo uma profissão, como é bom. E aqui eu tenho a minha aluna, né, a Marielle foi minha aluna lá no São Luís, então eu digo, até eu brinco, não dá lucro, mas dá um orgulho gigantesco de ver que essas pessoas seguem, de que essas pessoas, né, foram em frente. Então, minha gratidão, meus parabéns, meus desejos de que o caminho se torne mais leve. Vamos orar para que isso aconteça, mas são pessoas que estão ali batalhando dia a dia. Obrigada, Sheila, pela presença, por ter disponibilizado um tempinho de vir aqui conversar um pouquinho sobre a educação aqui do município. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, né, para prestar esclarecimentos, para estar aqui. Muito obrigada e um abraço a todos. E os familiares também ajudem, incentivem, estejam a favor das escolas, estejam de mãos dadas com os professores, porque esse casamento, família, escola, instituição, não tem como dar errado. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui pelo Estafeta.